Olá pessoal, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal MMS Fla. Convido a todos vocês aí para curtirem aí o nosso canal, tá? Se inscreverem, quem não é inscrito, quem já é inscrito, deixa aquele likezão. Gente, é muito importante, tá? A inscrição de vocês para o crescimento do canal. O like também é importante. Acione o sino das notificações na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. Se quiserem ajudar aí, tá vendo esse coraçãozinho com o sinfão aí? Valeu demais. Clica nele, compra um valeu aí. Você terá aí prioridades na mensagem, tá? E não se esquece, hypa o vídeo pro lado aí, tá? Dá aquela hypada no vídeo aí e dá aquela moral pra gente. O canal tá crescendo graças a vocês. A gente vai trazer algumas informações aqui no canal, gente, como patrocínio do Flamengo, uma camisa mais valiosa do Brasil, tá? O Flamengo assinou com um novo patrocínio aí, já anunciou, né, um novo patrocínio, o patrocínio aí mais caro do Brasil, né? E tem um spoilerzinho aí, não é patrocinador do rival não, tá? Não é a Sporting Bet, não, é outra patrocinadora, tá? Palmeiras não desgarra do Flamengo, a briga tá ficando bonita ali, tá? O Flamengo amassou o Inter no Beira-Rio. A gente vai falar um pouco sobre esse jogo e temos aqui algumas coisas para analisar também, como o Saul Niguez. Então vamos lá, vamos pro vídeo, tá? Vamos começar o vídeo aqui, já falando sobre o Jorge André Arrascaeta. Arrascaeta ontem, né, concedeu 2 assistências para o jogo de ontem e ele chegou à 100ª assistência no Campeonato Brasileiro, galera. Então, com as 2 assistências de ontem, né, do Mago Arrascaeta aí, nosso craque, nosso camisa 10. Quando a gente pensa que o Arrascaeta vai cair de produção no jogo, ele vai e joga muito bem. Tem jogos que se esconde, lógico, isso aí é normal. Mas o Arrascaeta, gente, ele entrou aí pro top 5, tá, do Brasil aí, do Flamengo, né, com mais assistências na história do Flamengo. O primeiro, todo mundo já sabe, é o Arthur Antunes Coimbra, o Zico, com 204 assistências. Em segundo, vem o nosso Júnior, né, o nosso maestro Júnior, com 152 assistências. Em terceiro lugar, vem o Adílio, né, com 102 assistências. Em quarto lugar, vem o nosso mago, Arrascaeta, que entrou aí pro top 4, né? Top 5 aí, com 100 assistências, com a camisa do Mengão. Leonardo Moura, gente. O Leonardo Moura aí, ele é o quinto, fechando o top 5. O Arrascaeta, gente, ele tem mais assistências na história do Brasileirão de pontos corridos, tá? Ele tem 77 assistências, junto com o Marcelinho Carioca, tá? Os dois ali dividindo. Lógico que o Arrascaeta vai ultrapassar o Marcelinho Carioca, até porque o Marcelinho já aposentou faz tempo. O Arrasca tá na ativa aí. E em segundo lugar, ali na terceira posição, né? O Edmundo, com 73 assistências, seguido por Dudu do Palmeiras, né? Com 68 assistências, e o Everton Ribeiro do, do Bahia, né, que jogou no Flamengo aí. Everton Ribeiro fecha aí o top de maiores assistências no Brasileirão. Então a Arrascaeta ontem foi uma noite histórica para o Arrascaeta, histórica também para o Pedro, né? O Pedro foi eleito aí o melhor jogador da partida. A gente vai falar um pouco sobre o Pedro depois. As Pedrocas aí, elas estão louquinhas da cabeça, né? Porque o Pedro voltou a brilhar. E o Arrascaeta no Campeonato Brasileiro, já neste ano, ele tem 17 jogos, marcou 10 gols, deu 8 assistências já nesse campeonato, tá? Ele precisa apenas de 18 chances para participar em gols, tá? 18 participações diretas em gol, concluindo aí gols e assistências. É o vice-artilheiro e líder de assistências aí no Campeonato Brasileiro. Esperamos que o Arrascaeta ele consiga aí levar esse rendimento e o Flamengo seja campeão de tudo. E na próxima quarta-feira contra o Inter a gente tem aí o Arrascaeta de volta, graças a Deus aí, tá? Bem, o Palmeiras não quer desgarrar do Flamengo, né? O Palmeiras não quer desgarrar do Flamengo. Depois do jogo do Flamengo aí, o Palmeiras já entrou sabendo, né, do resultado do Flamengo. Ganhou do Botafogo, foi um jogo bem equilibrado ali. O Botafogo é uma equipe muito boa, mesmo com as reservas, o Botafogo impôs dificuldades ao Palmeiras, né?
mas o Palmeiras ganhou de 1-0 ali com o gol do Felipe Anderson. Eu acredito ali, no meu ponto de ver, que o zagueiro do Botafogo deu uma falha ali, né? Porque ele marcou o atacante e esqueceu a bola acabou passando por ele, que era o último homem da defesa, e o Felipe Anderson acabou fazendo o gol da vitória do Palmeiras. Se o Botafogo tivesse empatado, o Flamengo teria abrido aí uma larga vantagem em cima do Palmeiras, né? Uma vantagem aí de 6 pontos, né? 6 pontos. Hoje, o Palmeiras ele está com 39 pontos, 2 jogos a menos que o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Então, o Flamengo seguindo nessa pegada aí, né? O Flamengo seguindo nesta pegada, com 4 pontos de vantagem, o Flamengo ainda, ele seguindo, vencendo jogos, ele depende só de si até o final do campeonato. É muito jogo ainda por à frente, gente, muito jogo. Temos ainda 18 rodadas no segundo turno inteirinho, né? Mas, como eu falei, já dá para ver aí é, quais serão aí as equipes que vão brigar por título. Na minha opinião, na minha visão, o Palmeiras e o Flamengo eles vão aí lutar os dois pelo título. O Cruzeiro vai ficar ali meio correndo por fora, mas Flamengo e Palmeiras, acredito eu que vão ser aí as equipes, né, que vão lutar pelo título até o final. Se o Flamengo ganhar do Sport, o último jogo do primeiro turno, e o Palmeiras ganhar os 2 jogos, mesmo assim o Flamengo é campeão simbólico do primeiro turno, tá, galera? Então, com o resultado de Flamengo e Palmeiras ontem, né, o Flamengo massacrou o Internacional 3-1, com 2 gols de Pedro, um gol de Gonçalo Plata, e a gente tem que falar um pouco aqui sobre o Saul Niguez, né? Uma boa partida do volante espanhol, ditando o meio de campo ali com o Jorginho, tá? O Jorginho joga demais, o Jorginho joga de terno, tá? O Saul é aquele jogador que ele não precisa muito é, de um drible, ele só, com o toque que ele dá na bola, ele já desconcerta qualquer adversário, né? Você viu ontem no meio de campo ali, ele roubou varíssimas bolas, né? Deu lindos passes ali, quase fez um gol no começo do jogo, o Flamengo começou o jogo avassalador, e eu acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que o meio de campo do Flamengo ele está se desenhando para ser um meio de campo com Jorginho e Saul como os titulares do time do Flamengo, né? E até porque o Eric Pulgar ainda ele não volta, ainda a expectativa é que o Eric Pulgar volte só daqui a 3 semanas, né? O De La Cruz está começando agora, o De La Cruz entrou ontem, a gente já viu ali um certo otimismo, uma certa confiança no De La Cruz, né? Jogando ali, tentando o gol, sendo aquele De La Cruz que a gente quer no Flamengo, mas eu acho que quando todos esses jogadores estiverem bem à disposição, o meu meio de campo ali vai ser Saul Niguez e Jorginho. Jorginho como primeiro volante, Saul como segundo ali, fazendo aquele jogo que troca de passes ali, aquele tic-tac, né? É um toque, eles já desconcertam ali o meio de campo, já deixam os jogadores na cara do gol. Flamengo em conjunto, gente, não tem que falar nada, o torcedor do Flamengo não tem que falar nada do Mengão ontem, porque o Flamengo jogou do goleiro até o atacante, muito criticado, né, o nosso Pedro aí, eu mesmo critico o Pedro, já falei aqui, o Pedro tem que ir embora do Flamengo, mas é o único atacante que está ficando aí e ele está conseguindo colocar a cabeça no lugar, né? O Pedro conseguiu colocar a cabeça no lugar e está começando a render frutos. É aquela coisa, né? Quando vai mal, quando tem polêmica, a gente tem que criticar e tem que desabafar. Mas quando vai bem, a gente tem que falar também. O Pedro foi bem. Rossi passa uma segurança que nem nos tempos de Diego Alves eu não vi no Flamengo, nem nos tempos de 2019 a gente não viu tanta confiança. Os 2 zagueiros, os Léos, muito bem em todos os jogos, os 2 zagueiros, né? Os laterais, Varela jogou demais ontem o Varela. Demais mesmo o Varela, tá? Muito bem o Varela, deu até uma assistência para o gol do Pedro, para o primeiro gol. O Ayrton Lucas também jogou bem, aliás, nós estamos bem servidos de laterais, graças a Deus. Era uma escársea que tinha nas laterais do Flamengo, agora não tem mais. Os meios de campo com Jorginho e Saul ali nem precisa falar, tá? Para mim, o Jorginho foi o craque do jogo, tá? O craque do jogo. Samuel Lino jogou bem. Luiz Araújo, bem demais. E o Pedro, que fez os 2 gols também demais. O Arrascaeta nem tem que se falar. Então, o Flamengo, conjunto geral,
foi muito bem. Até as substituições do Felipe Luiz ontem foram substituições efetivas, né? Porque entrou o Gonzalo Plata no lugar do Pedro e o Gonzalo Plata foi lá e fez o terceiro gol do Flamengo, ou seja, a estrela do Felipe Luiz pela primeira vez brilhou aí, né? Bem, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro finalizada para alguns, né? Alguns têm jogos atrasados, a tabela ficou assim. Flamengo líder, 43 pontos, Palmeiras segundo com 39, Cruzeiro em terceiro com 33, joga hoje contra o Mirassol, Botafogo em quarto com 29, mesma pontuação do São Paulo que é sexto, 29, Mirassol em sétimo, 28, se ganhar o Cruzeiro pode entrar no G4, Fluminense vem oitavo com 27, Red Bull Bragantino vem nono com 27, Red Bull Bragantino caiu bastante, hein? Ceará vem décimo com 25, Atlético Mineiro vem em 11º com 24, aí o Inter vem em 12º com 24, Grêmio em 13º com 23, o Grêmio ganhou do Atlético Mineiro de virada. Corinthians em 14º, 22, nós fizemos esse jogo Corinthians e Bahia, Bahia jogou bem, ganhou do Corinthians. Aí o Santos, gente, que levou uma goleada histórica, né? O Santos levou 6-0 do Vasco da Gama, vem em 15º aí com 21 pontos, um ponto à frente do mesmo Vasco da Gama, que tem 19 pontos aí, mesma pontuação do Vitória, só que o saldo de gol, o Vasco tem mais gols e mais vitórias. Então o Vitória abre a zona de rebaixamento com 19 pontos, seguido de Juventude Fortaleza com 15 e o Sport Recife, que deu um mole danado contra o São Paulo, que está aí na zona de rebaixamento. Então, como eu falei para vocês, né, é, o time do Flamengo ontem em conjunto brilhou, né? O time do Mengão brilhou. E o Pedro também brilhou ontem, como eu falei para vocês. E ele entrou numa lista seleta aí de 10 maiores artilheiros do Flamengo, né? É o top 10 aí que começa com o Zico, né? O Zico aí tem 508 gols marcados. O Dida vem em segundo com 253 gols, tá? Henrico Freire, 214 gols. Pirilo vem em quarto aí com 209 gols. Romário vem em quinto com 204 gols. Gabigol vem em sexto com 157 gols. Jarbas vem em sétimo com 152 gols. Bebeto vem em oitavo com 150 gols. Leônidas da Silva vem em nono com 148 gols. E o Pedro com 2 gols de ontem. Ele chegou a 145 gols e foi até eleito aí o melhor jogador da partida. Então o Pedro aí, cara, o Pedro, ele fez aí a sua melhor partida em 2025. Esperamos que o Pedro continue assim, né? E a gente possa voltar a ter confiança no Pedro. Agora, para fechar o vídeo, já falamos dos principais assuntos. Palmeiras, patrocinador agora é a bola da vez, tá? O Clube de Regatas do Flamengo aí anuncia a Betano aí como sua nova parceira, tá? O acordo completa aí o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da Flamengo TV. O orçamento apresenta a presença da marca em diferentes frentes aí, né, do clube. A Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais aí de apostas esportivas, é reconhecida por sua situação inovadora no setor. Sua presença aí internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo. Trata-se do maior contrato de parceria do futebol brasileiro, resultado da força da marca, que é o Flamengo, né, e da relevância mundial da Betano aí. O clube agradece pela confiança e pela decisão de ter o Flamengo como seu parceiro mundial. A última etapa para a conclusão do contrato será a reunião do Conselho Deliberativo marcada para o dia 19 de agosto, dia 19. Né? O valor do contrato aí, ele gira em torno de 250 milhões, tá? É superior a qualquer outro contrato, a qualquer outro patrocinador do Brasil. 250 por temporada, então podemos chegar aí a mais de 750 milhões em 3 temporadas aí, tá? Fora as bonificações, tem bonificações também. Flamengo e Betano entram na história do futebol brasileiro, elevando aí o nível de patrocínios para o nível de patrocínio do Flamengo para outro patamar. Então, galera, bem,
A gente já sabe, né, que o time do Flamengo é um clube de massa, né? É por isso que todos aí eles querem patrocinar o Flamengo, né? E com isso, os 10 maiores patrocínios master do futebol brasileiro, o Flamengo é o primeiro aí. O Flamengo agora é o primeiro disparado só com a Superbet, com a Betano, né? O top 10 aí tem as principais marcas. Flamengo e Betano, 250 milhões, tá? Corinthians e Sport da Sorte, 103 milhões. Para vocês verem, a Sporting Bet, que queria bancar o Flamengo, patrocinador do Palmeiras, paga 100 milhões pelo Palmeiras, ou seja, 150 milhões à frente do Palmeiras, para vocês verem, o Flamengo é outro patamar mesmo, né? E 147 à frente do Corinthians, o maior patrocínio disparado, gente. A Superbet, que patrocina o São Paulo, ela paga 78 milhões, isso por temporada, tá? A Betfair paga 70 milhões ao Vasco e a 2xBet 60 ao Atlético Mineiro. Em sétimo lugar vem o Fluminense com a Superbet 52 milhões de patrocínios, né? A 7K paga 51 milhões ao time do Santos, né? O Cruzeiro ali, a Betfair paga 42 milhões aí e o Grêmio fecha o top 10 aí com o Grêmio Internacional com a Alfa, né? Que é 52 milhões aí. Cara, é um patrocínio.